Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre os pilares no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu te ajudo a ter um ótimo controle do diabetes. Eu sei bem quais são os seus desafios, afinal, eu tenho diabetes tipo 1 já há mais de 40 anos, então o que você passa no seu dia a dia não é diferente do que eu passo. Por isso a intenção da gente ter aqui as lives e ter o próprio canal, né, o perfil Diabetes Você no Controle, para poder ajudar nesse sentido. Em ter conhecimento, que é o que eu acredito. Que o conhecimento é o que vai realmente ajudar a gente a conviver melhor, não só com diabetes, mas também ter uma saúde muito parecida com as pessoas que não têm diabetes. Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouco dos exames, né, que demonstram um ótimo controle do diabetes. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o que é um ótimo controle do diabetes? Isso é uma coisa que, claro, existem alguns padrões. Eu vou contar um pouquinho de quando eu fui diagnosticada, mais de 40 anos atrás. A gente não tinha nenhuma referência para o tratamento de diabetes. O único exame que a gente tinha que mostrava, né, os últimos 3 meses, lá como estava a glicemia, era a hemoglobina glicada. Mas olha que interessante que é. No nosso dia a dia, o monitoramento da glicemia, ele era só feito com umas fitinhas que reagiam na urina. Claro que hoje a gente sabe que a urina ela vai conter glicose a partir de valores aí em torno de 180 miligramas por decilitro. Então, quer dizer, se tivesse 178, por exemplo, né? Por exemplo, você colocava lá na urina e ela não mudava de cor. Então, quer dizer, a gente comemorava, porque legal, está controlado. E no fim a gente sabe que hoje, né, a gente sabe que aquele recurso ele não era realmente sensível o suficiente para poder te mostrar realmente como estava o seu controle. E outra situação que a gente tinha na época, que eu acho que assim, é uma que desafiava principalmente os médicos, né, o médico que estava acompanhando a pessoa com diabetes. O exame de hemoglobina glicada não existia um kit padronizado. O que isso quer dizer? Você fazia o seu exame e dava lá o percentual de hemoglobina glicada. E esse percentual, ele tinha uma referência de acordo com o kit. Tinha alguns kits que o valor correto era mais ou menos 6%. Né? De 6% a 7%. Tinha outros que era 5,5% até 6,5%. Então, tinham referências diferentes. Então, o próprio médico, de repente, se ele pegava um exame que era feito em um laboratório, de repente pegava o exame do mesmo paciente que foi feito em outro laboratório, com outro kit, o resultado não dava nem para você comparar direito. E não existia um padrão também de qual valor que era melhor. Sabia-se que a hemoglobina glicada, quanto menor o percentual dela, né, melhor o controle, sem dúvida alguma. Só que não se tinha padrão. E aí o que veio acontecendo ao longo dos anos? Claro que houve uma evolução muito grande. 2 grandes estudos foram desenvolvidos, tanto com diabetes tipo 1 como com diabetes tipo 2. E no diabetes tipo 1, um estudo chamado DCCT, né, ele estudou ao longo do tempo o aparecimento de complicações crônicas no diabetes. E eles foi o primeiro estudo onde eles questionaram essa situação da hemoglobina glicada. Quer dizer, qual é o valor correto de hemoglobina glicada? Foi daí que veio essa recomendação que a gente conhece até hoje, de um valor aí menor que 7% de glicação. Por que esse valor de 7%? Porque foi se observando que indivíduos, mesmo dentro desse grande grupo, que tinham menos que 7%, tinha muito menos complicações crônicas, aparecimento de complicações crônicas, sejam as micro ou as macrovasculares, ao longo do tempo. Então, quer dizer, era algo que a gente sabe, se você mantiver abaixo de 7%, legal, já é uma coisa boa. Então, acabou se padronizando o teste de hemoglobina glicada. Depois foi feito também um estudo grande também com portadores de diabetes tipo 2 e chegou à mesma situação. Só que, voltando de novo à primeira pergunta que eu fiz, que é o que é um ótimo controle do diabetes? Né? A gente tem que lembrar que é o seguinte, a referência nossa, o problema que a gente tem, a situação que a gente vive, é de naturalmente ficar hiperglicêmico. Ou porque comeu mais, hoje é domingão, né? Domingão você almoça com a família, às vezes se movimenta menos, tem uma série de coisas, a rotina muda e muitas vezes domingo é o dia que a gente tem mais dificuldade, às vezes, em controlar a glicemia, ou sábado ou domingo, final de semana. Por conta de mudança da rotina, tipo de alimentação, esse tipo de coisa. Agora, uma coisa que é importante a gente entender é que a médio e longo prazo, a hemoglobina glicada, ela é
ainda hoje o padrão ouro no tratamento de diabetes. Agora, essa referência de menor que 7%, ela é válida para todo mundo? Não, ela não é. Por quê? Porque existe aquela pessoa com diabetes tipo 2, que além do diabetes tipo 2 é hipertenso, além de ser hipertenso, já teve algum acidente, né, cardiovascular. Então, quer dizer, ele já tem uma saúde mais sensível. E por que isso importa na definição, junto ao médico, do percentual de hemoglobina glicada? Porque, por definição, é menor que 7%, quanto mais abaixo você ficar, melhor é. Menos risco de episódios de hipoglicemia e a médio e longo prazo, relação com a complicação crônica do diabetes. Agora, qual é a situação que a gente tem aí? Uma pessoa que tem um risco cardiovascular aumentado, quando você faz episódios de hipoglicemia, a nossa frequência cardíaca aumenta, isso faz aumentar a pressão arterial, porque os vasos sanguíneos também eles tendem a ficar mais contraídos. A pessoa fica com estímulos, né, onde mexe com o humor, e tem uma série de outras complicações que acontecem no nosso corpo, que são, claro, são temporárias. Você conseguiu lá, corrigiu sua glicemia, vai voltar de novo ao normal. Pode perceber, quando você faz hipoglicemia, o que normalmente acontece? Você consome algum alimento ali com carboidrato, acaba a glicemia, volta de novo para o padrão de normalidade, só que você continua se sentindo meio esquisito por conta dessas alterações. Só que essas alterações em alguém, né, por exemplo, jovem, sei lá, 16, 17 anos, não vai exatamente impactar muito o sistema. Vai ser momentâneo, mas depois passa e já era. Agora, numa pessoa que é mais idosa, já tem uma situação de complicação mais... de complicação que eu falo no sentido de qualidade de vida mesmo, por ter outras doenças associadas ao diabetes. Ele sofreu um episódio de hipoglicemia, acaba sendo muito perigoso para a própria vida dele. Então é uma situação que às vezes o próprio médico define, vamos ficar em torno de 8% de glicação, que para você vai ser uma coisa boa. Então isso é algo que a gente precisa respeitar. Agora vamos entender o seguinte. Por que eu coloquei alguns exames que vão demonstrar um bom controle do diabetes? Porque a hemoglobina glicada, apesar de ser o padrão ouro, a médio e longo prazo, a gente não tem nenhum outro exame que mostra como teve mais ou menos o valor médio da sua glicemia. Agora presta atenção no que eu vou falar. Valor médio. Valor médio quer dizer que você pode ter uma hemoglobina glicada, que a referência de 7% de glicação, você teve uma média de glicemia ali ao longo do tempo de 154 mg por decilitro. Só que a gente sabe que a nossa glicemia, isso aí para quem inclusive não tem diabetes, o natural é ficar subindo e descendo, é que o sistema nervoso controla isso, né? E para a gente que tem diabetes, a parte de subida da glicemia a gente controla com o antidiabético oral, com as insulinas ou com a associação dos antidiabéticos orais, ou mesmo com a associação das insulinas e das insulinas com os antidiabéticos orais. Então, isso é dinâmico no tratamento do diabetes. Agora, a situação é a seguinte. Quando você tem uma hemoglobina glicada, por exemplo, menor que 7, está controlada, quer dizer, está dentro do que é esperado e a relação que a gente tem com o aparecimento de complicações crônicas do diabetes. Agora, como é que está a sua qualidade de vida? Porque não adianta nada. Vamos dar um exemplo bobo aqui, mas para você poder entender. Entenda o seguinte, valor médio é a somatória de todos os valores em um determinado período de tempo e essa soma total vai ser dividida pelo número de leituras. Então vamos pegar uma situação simples para você poder entender aqui. Vamos supor, se você ficou agora com 250 de glicemia, e daqui a pouco você mediu a glicemia de novo e estava 50, se a gente tirar uma média desse valor, vai dar 250 mais 50 dá 300, dividido por 2, que é o valor médio, dá 150. E aí, para você poder entender esse raciocínio, então o que acontece? Você pode ter uma hemoglobina glicada menor que 7%, nossa, eu estou super controlado, a médio e longo prazo, sim, está dentro do que é esperado, mas o exame de hemoglobina glicada ele não é sensível o suficiente para determinar, nesse período de tempo, quantos episódios de hiper ou de hipoglicemia você fez. E aonde está o problema disso, de ficar fazendo hipo e hiperglicemia? Tem vários estudos que mostram essa situação. Isso aí é chamado de variabilidade glicêmica. Quer dizer, uma hora está super alto, daqui a pouco está baixo, alto, baixo, alto, baixo. Esse sobe e desce muito rápido. E com uma amplitude muito grande, como eu dei um exemplo, né, 250, quer dizer, você está totalmente hiperglicêmico. Aí daqui a pouco você está com 50, quer dizer, com uma hipoglicemia que é considerada grave. E mais o valor médio está dentro do que é esperado. Então,
Isso, além de para a qualidade de vida ser ruim, tem uma relação direta com o aparecimento de complicações crônicas do diabetes. Aí a gente começa a entender o seguinte, a relação que existe entre, eu tenho que manter minha glicemia controlada, tem, sem deixar ela subir muito e muito menos descer demais. Então, para ter, na verdade hoje, né, existe esse sobe e desce, aí foi determinado um padrão, né, que é o padrão fisiológico. Por que fisiológico? Que é assim que o nosso corpo entende. Quando que o nosso sistema nervoso começa a avisar os rins lá para ficar filtrando mais rápido a urina para jogar o excesso de glicose para fora? Quando a concentração de glicose no sangue atinge um valor de 180 mg por decilitro. Por isso que no começo eu falei, a gente começa a detectar liberação de glicose pela urina a partir de 180, porque fisiologicamente, menor do que 180, o sistema nervoso, o nosso corpo entende que está dentro de um padrão normal. Dá para trabalhar desse jeito aqui. Não está tão confortável, mas dá para trabalhar. Agora, a situação inversa, questão de hipoglicemia. Hipoglicemia a gente sabe que são valores menores do que 70 mg por decilitro. Então, se você consegue manter no seu tratamento um valor maior que 70, menor do que 180, você está dentro do que é chamado alvo. Alvo de glicemia, um alvo fisiológico, que você trabalhando acima de 70 e abaixo de 180, você vai ter uma qualidade de vida muito boa, né? Não vai sentir nenhuma alteração relacionada ao diabetes. A alteração que eu falo são essas situações extremas que a gente tem. No momento de hiperglicemia, descompensado, sente lá muita sede, fica fazendo xixi direto, come, se sente fraco. Muitas vezes quem tem diabetes tipo 2 fica lá sentindo as pernas inchadas, sente dor nas costas, sente dor aqui e ali, porque aumenta os fatores inflamatórios também. Então essa situação, você acaba não tendo que conviver com ela, a partir do momento que você controla essa variabilidade. E por que é importante controlar essa variabilidade? Por conta do que eu falei. Você pode ter uma hemoglobina glicada menor do que 7%. Só que existe o risco de você, mesmo tendo essa hemoglobina glicada menor do que 7%, que é o que é recomendado de glicação, você vir a ter complicações crônicas do diabetes. Por quê? Porque apesar dos 7% ou menos de 7%, você está tendo muita variabilidade na sua glicemia. É com isso que a gente precisa lidar. Por isso que eu sempre falo para vocês que aqui, né, no canal a gente tenta trazer informação para que você tenha um ótimo tratamento do diabetes. Para isso acontecer, você precisa se apoiar nos 3 pilares do tratamento. Não tem outro jeito. Eu já estudo o efeito do exercício físico no diabetes há mais de 20 anos. Eu trabalho com isso todos os dias. E eu vivo isso. Então é uma coisa assim, eu não conheço ninguém que consiga ter a médio e longo prazo um bom tratamento de diabetes, um bom controle do diabetes, uma boa qualidade de vida, uma pessoa que convive com diabetes, que não se apoie nos 3 pilares do tratamento. Não existe isso. Muitas vezes as pessoas conseguem, por um período de tempo, eu estou conseguindo controlar super bem. Mas você está se alimentando bem? Às vezes está restringindo demais um macronutriente. A gente tem que lembrar, isso eu já falei anteriormente, e a Lívia está sempre aí nas lives dela também, né, contribuindo aqui com a informação para vocês. Então, a gente sabe que quando deixa de comer um macronutriente, junto com aquele macronutriente, tem outros nutrientes que são importantes para o corpo que você está deixando de comer também. Então é uma questão assim, eu não como determinado alimento. Tudo bem, mas você está consumindo todos os nutrientes que aquele alimento deveria te fornecer? Porque aí precisa suplementar de alguma maneira, entra mais na parte técnica aí da nutrição, mas eu quero que você entenda isso. Então, não adianta a gente querer controlar o diabetes sacrificando alguma coisa. Ou tendo muita hiperglicemia, ficando com hipoglicemia, né? Ficar subindo e descendo, isso aí é ruim pra gente. Ficar restringindo demais a alimentação é ruim também, então a gente precisa buscar um equilíbrio entre os 3 pilares, o medicamento, a alimentação e o exercício físico. Dessa maneira a gente consegue sim ter um ótimo tratamento do diabetes. E por que ótimo tratamento? Porque não é só a hemoglobina glicada, que ela mostra o seu percentual de glicação. Só que não quer dizer que você está tendo uma boa qualidade de vida. Pode ser que você está tendo um monte de episódio de hipo e de hiperglicemia. Isso é ruim. Outra situação que a gente tem. Todos os exames que a gente faz, ou testes que a gente faz, existe uma espécie de margem de erro. E com o exame de hemoglobina glicada não é diferente. Porque as nossas hemácias, quer dizer, as estruturas do nosso corpo, elas duram em média em torno de 90 dias.
Cada 90 dias tem um processo que é chamado de apoptose. Isso aí é um processo que a própria célula começa a se desfazer, né? O corpo é um processo bioquímico que vai ser trocado, vamos dizer assim, né? Chegou o tempo deu o prazo de vencimento lá, é como se fosse no mercado, né? Tem lá os alimentos com prazo de validade. Chegou o prazo de validade, recolhe aqueles alimentos e colocam outros com prazo de validade de novo. No nosso corpo não é diferente. Então, as estruturas têm um tempo adequado, né, de mais ou menos 90 dias, aí, e depois elas são removidas e são colocadas novas aí no lugar. Com a hemoglobina não é diferente. E a hemoglobina a gente sabe que aquela é hemácia que leva oxigênio, traz CO2, transporta lá o mineral ferro também, mas ela se liga à glicose. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma outra situação que, dependendo do momento, pode ter aí uma influência no resultado do teste de hemoglobina glicada, do exame de hemoglobina glicada. Por exemplo, não dá para a gente dosar daquela amostra que foi pega ali de sangue para fazer o exame, quantas hemácias, né, quantas hemoglobinas mais novas tinham ou mais velhas tinham. Então isso pode, de certa maneira, trazer um resultado, alterar o resultado da hemoglobina glicada. Outra situação, uma pessoa, como eu falei, né, de pessoa idosa, ou que está tomando algum medicamento, alguma coisa que mexe, por exemplo, na quantidade de hemoglobina que ele tem no corpo. Por exemplo, uma pessoa que tiver com anemia, né? Anemia a gente sabe que tem aí uma deficiência de ferro, mas também diminui a quantidade de hemoglobina. Ele tem menos hemoglobina, certamente tem menos hemácia, menos glicose ligada àquela hemoglobina e, consequentemente, vai dar um resultado que a hemoglobina glicada está super controlada, mas tem uma alteração na estrutura. Então, isso também pode acontecer. Então, são situações que a gente tem que entender que o tratamento do diabetes, né, nos últimos 20, 25 anos, aí, deu um salto enorme, né, não só para o diabetes tipo 1, como diabetes tipo 2. Toda hora, né, há pouco terminou aí o congresso de tecnologia, né, do tratamento de diabetes. Então, sempre tem novos medicamentos, novos recursos chegando para o tratamento. Isso é muito bom, porque hoje a gente consegue controlar com o glicosímetro. Você fura o dedo, você tem ali uma referência da sua glicemia. Isso te ajuda a manter a glicemia mais tempo no alvo. A gente tem o apoio dos sensores. Tem lá o Libre, que você coloca lá atrás do braço e faz a leitura. Ou, se usa o sistema de infusão contínua, a gente tem aí os sensores que tem nas bombas. E ele vai te mostrando um gráfico, como é que está a sua glicemia. Você vê o valor que está a glicemia, você mede no glicosímetro, mas no sensor você vê se está com setinha para cima ou não. Está com setinha para baixo, está estabilizado. Então você consegue ter um monitoramento melhor. E, consequentemente, esse monitoramento ele faz parte da composição também do exame de hemoglobina glicada. Quer dizer, quanto mais a gente conseguir monitorar, já dá para você prever mais ou menos o que vai acontecer com o seu valor de hemoglobina glicada. Que a hemoglobina glicada nada mais representa, apesar do valor ser o percentual de quanta glicose tem ali ligada à hemácia, ele vai representar um valor médio de concentração de glicose no sangue, que é o que a gente mede todo dia lá com o glicosímetro. Que é o que você vê com o sensor, quer dizer, está subindo, está descendo, então está variando. Agora, o que é importante para a gente? Controlar essa variabilidade. Então, a gente tem que entender que para cada medida de glicemia capilar que a gente faz, a gente está, de certa maneira, ajudando a manter ou a tentar fazer a manutenção ou a diminuir até esse percentual de hemoglobina glicada. Então, cada exame que a gente tem, claro que o exame que a gente tem laboratorial é normalmente a medida lá de glicemia em jejum. Essa medida de glicemia em jejum, ela sempre vai, mesmo no laboratório, né, ela representa o seu tratamento, como ele está, se ele está adequado, por exemplo, para cobrir, né, a sua glicemia, mantê-la dentro do que é desejado, sem ficar fazendo hiper ou hipoglicemia durante a madrugada, e pela manhã, como você está acordando. Quer dizer, está dentro do padrão de normalidade, ali próximo de 100 mg por decilitro, abaixo de 100 mg por decilitro, está perfeito, está bom. Quer dizer, o seu tratamento para a parte da noite está bom, mas aquela situação ela é pontual. E depois o que acontece durante o dia? Naturalmente a nossa glicemia vai tender a subir e descer. Por isso é importante a gente medir a glicemia mais vezes. Mesmo para quem tem diabetes mellitus tipo 2. Você quer saber como está o seu tratamento? Você não vai medir sua glicemia só de manhã. Você pode continuar medindo uma vez por dia, não tem problema. Por questão de valores de fita, não é todo mundo que consegue, tem uma série aí de outras situações. Então cada um sabe aonde o calo aperta.
Mas dentro da sua situação, o que você pode fazer? Mede a glicemia, medir pela manhã, beleza. No outro dia, mede 2 horas depois de tomar café da manhã. Mede um dia antes do almoço. Mede um dia 2 horas depois que almoçou. Isso é importante para a gente. Para a gente entender o que está acontecendo. Porque não adianta só medir de manhã. Sempre de manhã. De manhã você sabe que tá bom. Tá 90 e pouco, tá 100 e pouquinho, tá. Mas e o resto do dia? E depois que você come? O seu tratamento tá eficiente para evitar que você fique hiperglicêmico? É isso que muitas vezes justifica a surpresa que as pessoas têm quando vão fazer os exames de rotina e de repente dá lá um valor de hemoglobina glicada super alto. Aí você fala, poxa, mas como é que tá alto o valor? Se toda vez que eu meço de manhã tá lá abaixo de 100, tá 100 e pouquinho. Porque em algum momento durante o dia, principalmente pós-prandial, quer dizer, depois que você se alimenta, a sua glicemia está subindo demais. Simples. E esse monte de glicose circulando no sangue vai juntar mais glicose lá na hemoglobina. E na hora que for medir, sem dúvida alguma, vai ter uma concentração maior. Então, apesar da hemoglobina glicada ser o teste que ainda é padrão ouro, que a gente não tem nenhum teste, que a gente pega e fala, poxa, nos últimos 3 meses, como tem. Claro que hoje, o que a gente tem? Com os recursos do sistema de fusão contínua, que é o que eu uso também, eu uso a bomba de infusão, você usa o sensor, isso aí fica gravado, você baixa depois em uma plataforma ali, dá para você analisar o período de tempo, dá para a gente fazer isso. Os sensores também ajudam isso, mas o que é laboratorial, que realmente é reconhecido, existe hoje um kit padronizado, é a hemoglobina glicada, então ele é o padrão ouro. Quer dizer, você vai sempre fazer aquele exame e ele vai servir de referência. Só que, como eu falei, ele não é sensível o suficiente. Então, a gente precisa do quê? Dos outros recursos. A gente precisa juntar forças. Então, exame para mostrar a médio e longo prazo é o da hemoglobina glicada. O exame de sangue que a gente faz diariamente, ele ajuda você a entender se a sua glicemia está ficando mais ou menos dentro do alvo, da quantidade de medições que você está fazendo. Porque os sensores, né, hoje tem algumas bombas também, são os modelos mais recentes, eles marcam quanto tempo você ficou com a glicemia no alvo. Na minha não tem esse recurso. Mas a gente pode conseguir fazer isso, eu sei que o valor é de 180 até 70. O que você pode fazer? Você pode pegar a quantidade que você vai medindo de glicemia e vai anotando. E depois você vai vendo percentualmente quanto ficou para cada momento, quanto ficou em determinado valor. E dá para você entender mais ou menos, ou pelo menos evitar. Toda vez que você for medir, você não pode estar fazendo hipo e muito menos acima de 180. Seja em jejum, ou antes da refeição, ou mesmo 2 horas depois da refeição. E também para o exercício vale muito isso, porque o exercício ele é hipoglicemiante, quer dizer, não tem jeito. O exercício vai fazer a glicemia baixar. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer hipoglicemia durante o exercício ou mesmo depois do exercício. Porque isso acontece bastante, por isso que precisa ter sempre esse ajuste fino nos pilares do tratamento de diabetes. Tem que diminuir, aumentar, fez mais exercício? Certamente vai ter que diminuir um pouquinho o medicamento, ajustar o medicamento. Antidiabético oral geralmente demora um pouquinho mais para isso acontecer, mas na insulina é meio que imediato. Tem que logo fazer o ajuste, porque senão vai ficar fazendo hipoglicemia. Isso acontece. Tô comendo um pouco menos, então fica atento que você vai fazer também hipoglicemia. Ou tô comendo mais, vai fazer hiperglicemia. Então tem que compensar de que maneira? Provavelmente fazendo um pouco mais de exercício. Então esse dinamismo nos pilares do tratamento ele é muito importante. Mas com relação aos exames que a gente tem, o padrão ouro é a hemoglobina glicada, mas a hemoglobina glicada não é sensível o suficiente para saber como é que está a sua qualidade de vida. Quem sabe disso é você. É no seu dia a dia. Quantas vezes está fazendo hipoglicemia? Quantas vezes está ficando em hiperglicemia? E isso a gente consegue controlar, consegue melhorar muito, tentando ficar o maior tempo com a glicemia no alvo. Tenha para você o seguinte, que você consiga, cada vez que você for medir, você tem que ter para você. Não pode estar acima de 180 e não pode estar abaixo de 70. Acabou. Você conseguindo já fazer isso, você vai tender a ficar mais tempo com a glicemia dentro do padrão que é recomendado para que a gente tenha um bom controle do diabetes. Só que a gente tem que entender como pessoa que convive com diabetes, para quem não tem complicações nenhuma, que te impedem de ter hemoglobina glicada menor do que 7%, o que a gente tem que entender? Que a gente tem que tentar cada vez mais conseguir manter a hemoglobina glicada o mais próximo possível daquelas pessoas que não têm diabetes. Quem não tem diabetes, qual é o valor de ponto de corte? 5,7%.
Qualquer pessoa que não tem distúrbio no metabolismo da glicose, fazendo o exame de hemoglobina glicada, vai dar um valor menor do que 5,7% de glicação. Então, a nossa meta, como diabético, é chegar o mais próximo possível desse valor. Isso é importante. Só que chegar próximo desse valor, de 5,7, mas sempre tendo consciência de fazer os ajustes necessários nos pilares do tratamento para evitar que você fique fazendo hipoglicemia. Porque quanto mais distante, mais perto de 5,7, né, e distante de 7% de glicação, a tendência natural é a gente ficar fazendo mais episódios de hipoglicemia. Então você tem que ficar muito atento com isso, porque a hipoglicemia, apesar de trazer esse desconforto assim, imediato para o nosso corpo, ficar tremendo, transpirando, ficar irritado, todos esses sintomas que quem fez hipo aí já sabe o que eu estou falando, mas ainda a gente não sabe, né? A ciência ainda não conseguiu descobrir essas outras alterações que acontecem no sistema, como por exemplo, arritmias cardíacas, a diminuição na dilatação dos vasos, aumentando a pressão arterial. Quanto tempo isso aí? O desconforto, a gente percebe que ele demora um pouquinho para passar. Depois ele passa. Mas quanto isso impactou o nosso sistema? Ainda a gente não tem resposta para isso. Então é tão importante a gente ficar atento a não ficar fazendo hiperglicemia e muito menos hipoglicemia. Então é nisso que você precisa ficar atento. E dessa maneira você consegue monitorar melhor o seu tratamento e, sem dúvida alguma, quando você periodicamente ir lá coletar sangue para fazer os seus exames de acompanhamento, certamente você vai ter uma hemoglobina glicada menor do que 7 ou dentro do que o médico junto com você aí decidiu, né, te explicou aí o porquê que é interessante ter esse tipo de valor, tá bom? Então, em termos de exames que a gente tem, o que a gente tem oficialmente, o que é padrão ouro, é a hemoglobina glicada. Mas a gente tem que entender que os outros que a gente faz no nosso dia a dia, seja acompanhar pelo monitor ou fazer exame de glicemia capilar, ele é extremamente importante para que a gente sempre consiga ter como referência valores para que a gente consiga ter uma hemoglobina glicada o melhor possível. Por que o melhor possível? Porque a nossa vida continua. Tem momentos da nossa vida que a gente está extremamente estressado, tem momentos da vida que você está dormindo mal, e com isso a glicemia fica lá em cima e não baixa mais. Isso acontece. Mas a gente tem que usar os recursos que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, para tentar reverter essa situação o mais rápido possível. E uma delas, que funciona muito bem, isso aí eu mostro sempre aqui para vocês, é realmente você lembrar de colocar a atividade física ou exercício físico no seu dia a dia. Glicemias altas, você vai lá, anda um pouco, corre um pouco, se movimenta um pouco, você percebe que a glicemia cai bastante e que você se sente depois muito melhor. E com isso você dorme melhor e a sua vida acontece de uma maneira menos estressante. Isso aí é bastante importante, quero que você guarde bem essas informações, tá bom? Resumindo, né, quais são aí os exames que mostram um ótimo controle aí do seu diabetes? O que a gente tem laboratorial é a hemoglobina glicada, é o exame de sangue, que é feito lá muitas vezes em jejum, mas o exame de sangue ele pega um momento pontual que vai representar como está o seu tratamento, principalmente relacionado ao período noturno, ao noturno e da madrugada. Como é que tá? Ah, acordei de manhã com 100 e pouquinho? Tá bom, então ele está controlado, está funcionando o seu tratamento. Agora, o resto do tempo a gente não tem referência. A referência vem da onde? Das medidas que a gente faz com o glicosímetro, o acompanhamento que a gente faz com os sensores e sempre se apoiando nos 3 pilares do tratamento do diabetes, tá bom? Então, espero ter te ajudado, né, com essas informações. Se você achou que isso te ajudou realmente, se você compartilhar com outras pessoas, isso é importante, porque a ideia é a gente produzir conhecimento, mas que esse conhecimento chegue, né, não só até você que está acompanhando agora, mas a outras pessoas também que você conheça, tá? Então, eu acho assim, que a Rafa está colocando que exercício é vida, é isso mesmo. Porque a gente tem que lembrar que o exercício, apesar de, presta bem atenção nisso, apesar do exercício ajudar a gente a controlar o diabetes, isso é só uma parte do exercício. O exercício vai fazer você fazer a manutenção da sua massa magra, vai fazer você ter menos dor, porque diminui processos inflamatórios, faz você se sentir melhor, faz você se sentir mais feliz. Então,
exercício, por isso que eu falo pra você, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes, não só para quem tem diabetes, a gente sabe disso, mas que claro, né, aqui no canal a gente está falando realmente para quem convive aí com diabetes, então o nosso foco é esse. Então, olha, eu agradeço, né, o seu tempo, né, de estar aqui gastando seu tempo aí para buscar informação. Fico muito feliz com isso, porque isso vai te ajudar a melhorar. Eu acredito nisso, que o conhecimento salva, mas conhecimento eu sei, já que eu sei, agora eu vou começar a fazer. Isso é extremamente importante, não deixem de fazer isso. Tá? A ideia, porque não adianta, a gente conversa às vezes com as pessoas, eu vejo o pessoal que eu atendo no ambulatório, tô conversando precisa fazer assim, eu sei, professor, eu sei, mas você está fazendo? Não, então não adianta nada. Então assim, tome conhecimento, coloque isso em prática. Não tente ser radical. Nossa, estou sem fazer exercício há muito tempo. Agora eu vou fazer, vou fazer exercício o dia inteiro. Não é assim. Começa um pouquinho por dia. 10 minutos, 15 minutos, o que der para fazer. Mas faz todo dia, cria o hábito. A mesma coisa na alimentação. O que você faz na alimentação? Aonde está mais descompensado? Nossa, toda vez que eu tomo café da manhã, fica uma bagunça. Beleza, então começa a controlar o seu café da manhã. Até fazer ele ficar melhor. Depois você vai... Tem algum outro momento que está acontecendo isso? Às vezes a noite está aumentando um pouco. Então começa a prestar um pouco mais atenção à noite, mas vai fazendo uma coisa de cada vez. Que isso aí, sem dúvida alguma, vai te ajudar, tá bom? Então, lembra aí de alguém que você acha que essa informação é legal, pega aí, depois vai ficar salvo, aí, coloca aí o arroba da pessoa, para a pessoa poder tomar conhecimento. Se você estiver vendo depois a gravação pelo YouTube, não esquece de curtir o canal, que isso aí ajuda a gente também, né? De compartilhar o conhecimento, que eu acho que essa é a nossa missão, tá bom? Então, olha, muito obrigado, né, pelo tempo que você dedicou aqui para aprender um pouquinho mais sobre ter aí um ótimo tratamento do diabetes. Lembre-se que o conhecimento salva e que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!